Olá, pessoal. Mais uma aula da disciplina Mediação, Conciliação e Arbitragem. Meu nome é Jesus Arruda. Hoje nós vamos falar sobre as técnicas de composição de conflitos, conflitos adversariais ou heterocompositivos e conflitos não adversariais ou autocompositivos. E também, dentro desse contexto, sobre as formas parciais, ou seja, a maneira como as partes, elas, por ato de vontade, sem intervenção de terceiros, elas podem resolver um determinado conflito. Nós fizemos um recorte aqui para esta aula com relação ao conflito adversarial e o conflito não adversarial. Na sociedade, na convivência que nós estabelecemos no nosso dia a dia, seja na família, seja no trabalho, seja na faculdade, enfim, em qualquer dos locais em que nós estabelecemos uma relação, né, seja de ordem profissional, afetiva, ela impõe a cada um de nós um modo de se conduzir. Então, dentro dessa questão, é possível que, de uma maneira ou de outra, volta e meia, apareçam conflitos. Alguns desses conflitos nós conseguimos resolver diretamente, no entanto, em algumas outras circunstâncias, há necessidade de uma terceira pessoa nos auxiliar, nos ajudar a resolver esses conflitos. Então, nessa perspectiva, no contexto do direito, existem os conflitos que eles estão concebidos ou entendidos como conflitos adversariais ou heterocompositivos. Nesses casos dos conflitos adversariais, significa dizer que o terceiro, seja um árbitro ou um juiz, ele virá a decidir pelas partes. Então, no conflito adversarial ou heterocompositivo, as partes não são protagonistas no conjunto das decisões que se estabeleçam em um determinado conflito. Então, ao árbitro, através da sentença arbitral, ou ao juiz, através da decisão judicial, se estabelece a competência do terceiro para, em última ratio, resolver o conflito pelas partes. Com relação ao modelo não adversarial, ou seja, situação em que o conflito tem as partes como protagonistas, aqui nós daremos ênfase a duas dessas técnicas possíveis para se resolver a questão. A conciliação e a mediação. Na conciliação, o conciliador é o terceiro que tem a possibilidade de sugerir às partes caminhos para que eles possam decidir acerca de um determinado conflito. O mediador é o terceiro imparcial que não resolve pelas partes, ele não decide pelas partes, assim como também não decide pelas partes do conciliador. No entanto, diferente do conciliador, na mediação, o mediador ele não sugere, ele ajuda as partes a estabelecer uma comunicação possível de levá-los à conclusão que melhor seja feita para ambos. Então, dentre essa sequência, é possível se estabelecer, tanto no processo adversarial ou heterocompositivo, que ao terceiro, árbitro ou juiz, tem a competência para decidir acerca da lide pelas partes. Na técnica não adversarial, o protagonismo para se chegar a uma decisão é das partes, ou seja, nem o conciliador, nem o mediador, eles têm competência para decidir entre as partes.
Uma outra questão que deve ser referenciada aqui é de que, tanto no processo como outro, deve ser levado em consideração a disponibilidade do direito. Ou seja, para que haja uma discussão acerca da composição do litígio, um elemento fundamental está acerca da disponibilidade do direito. Por exemplo, o direito aos alimentos é um direito indisponível. Então, o não uso desse direito não significa dizer que a parte tem autonomia para abrir mão desse direito em caráter definitivo. Então, nas técnicas de composição dos conflitos adversariais ou heterocompositiva, as partes terceirizam a solução do conflito e o terceiro imparcial, juiz ou árbitro, julga aplicando o direito ou a equidade ao caso concreto. Nas técnicas de composição de conflitos não adversariais ou autocompositivas, as partes não são protagonistas, ou seja, são elas que chegam ou buscam chegar a uma solução pacífica do conflito. Destaca-se a conciliação, a mediação e a negociação. Neste caso, eu digo, no caso da negociação, não há a intervenção de terceiros. Então, o que é a mediação de conflitos? A mediação é uma forma facilitada de negociação de conflito, na qual as partes, por livre e espontânea vontade, aceitam que um terceiro, imparcial, ajude a resolver a situação. Então, o mediador ele tem como papel principal facilitar a comunicação. Como os conflitos, via de regra, eles costumam surgir? No primeiro momento, é preciso que a gente conceitue o conflito. Ele começa quando duas ou mais pessoas divergem de opinião em relação a algo com metas, objetivos, interesses diversos que são incompatíveis. O conflito acaba envolvendo uma série de fatores emocionais e físicos que não são palpáveis, mas que acontecem de fato. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar de uma pessoa que era hipertensa e que infartou ao discutir com alguém. Assim, o conflito pode desencadear muitos outros problemas, além do litígio em si. Então, apesar de tudo o que acabamos de falar, e do que as pessoas costumam pensar, o conflito não pode ser algo negativo. O que isso significa dizer? Na verdade, o momento de conflito serve também à reflexão e à possibilidade que as pessoas encontram para se rever dentro de um processo. Dentro desse procedimento, existem técnicas que podem ser utilizadas, no sentido de propiciar uma melhor condução na resolução dos conflitos. Então, existem diversas técnicas que não propriamente técnicas do direito, mas que conseguem se adaptar bem a uma determinada situação no processo de mediação, por exemplo. Elas são utilizadas para que as partes sintam-se acolhidas e criem um maior vínculo com o mediador ou com o conciliador. Aqui nós vamos falar sobre algumas dessas técnicas e a que ou em qual momento elas se aplicam. Então, no processo de resolução de conflitos, e aí o nosso foco será a conciliação agora e a mediação, até porque o foco da discussão é justamente as técnicas, dentro do contexto da metodologia não adversarial, ou seja, da resolução de conflitos através da conciliação e da mediação, por exemplo. A primeira técnica a qual nos referimos é a chamada da escuta ativa. O que é a escuta ativa enquanto técnica de resolução de conflitos dentro da mediação ou da conciliação? A escuta ativa significa o seguinte: a comunicação entre as partes presentes em um conflito está seriamente prejudicada.
Muitas vezes elas só querem falar e expressar sua raiva, seus ressentimentos, sem ouvir o outro, sem ouvir o que o outro tem a dizer. Então, dessa maneira, o único resultado é a não resolução do conflito, porque as partes não conseguem dialogar. É algo que gera muitos desentendimentos e estressante e extremamente estressante para todos. A escuta ativa é uma técnica na qual passamos a prestar mais atenção ao que o outro tem a dizer, prestando atenção não apenas nas palavras, mas também na linguagem não verbal, como gestos, expressões faciais, entre outras coisas. Então, a escuta ativa significa ouvir com atenção. Então, ao ouvir com atenção, nós conseguimos o quê? Compreender melhor as necessidades e os desejos do outro. Podemos colher certas informações e utilizarmos essas informações para produzir uma solução positiva. Então, existem alguns passos, né, que nós podemos, que podem ajudar a execução da escuta ativa, enquanto técnica. Por exemplo, manter o contato visual. Então, toda vez que você está conversando com alguém, o olhar é fundamental. Não fuja do olhar, né? Encare a pessoa com quem você está dialogando. Diga para ela com o seu olhar que você está atenta ao que ela está dizendo. Então, mantenha o contato visual com a pessoa com a qual você está falando. Outra coisa, mantenha sua mente aberta a todo momento para não julgar ou tirar conclusões precipitadas. Ou seja, ao conversar com alguém, ao escutar de forma ativa, atenta ao que a outra pessoa diz, né, além do olhar, de demonstrar com o olhar que você está atento ao que ela está falando, é importante você se desapegar de alguns preconceitos ou de ideias preconcebidas. Então, tenha a mente aberta a todo momento para recepcionar de coração aberto o que as pessoas têm a dizer. Ainda com relação à escutativa, faça perguntas para ter certeza de que a outra parte entendeu as informações de forma correta. Então, o diálogo ele se estabelece não apenas na passividade de ouvir, mas na forma ativa de se posicionar. Fazendo perguntas é uma dessas estratégias. Na escuta ativa também, se coloque no lugar da outra pessoa. Isso ajudará a compreender melhor as suas opiniões e emoções. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, e se fosse comigo, como é que eu veria, ou como é que eu me posicionaria em relação a esta questão? Então, a escuta ativa, ela é uma técnica extremamente importante, né, dentro desse processo, que vai ajudar, que vai nos ajudar através dessa empatia com o outro, a que se chegue efetivamente a um consenso, né, e a possibilidade real de um acordo. Então, a primeira técnica, né, que nós falamos aqui foi a técnica da escuta ativa. Uma segunda técnica que pode ser utilizada é chamada de parafraseamento ou de prospecção. O que é o parafraseamento enquanto técnica de solução de conflitos, algo que pode ser utilizado no momento da conciliação ou da mediação? Parafraseamento ou prospecção é também chamada de recontextualização. Essa técnica ela é utilizada quando o mediador, por exemplo, quer que as partes vejam a disputa por um outro ponto de vista. Assim, fica mais fácil criar um comportamento mais positivo dos participantes, de forma que eles mesmos possam refletir sobre o assunto. Essa é uma técnica, é uma estratégia, na verdade, que ajuda para que todos vejam não só os pontos negativos do conflito, que é na parte onde a maioria costuma focar,
e mudar as atenções para os pontos positivos do conflito. Então, o que isso significa dizer? Recontextualizar. Será que naquela situação só existem pontos negativos? Por exemplo, no caso corriqueiro, no qual os pais permitem que a filha ou o filho, ainda menor de idade, vá a uma festa, mas não permitem que ela chegue depois da meia-noite. A maioria dos jovens ficam chateados com os pais, mas se forem orientados a olharem por outras perspectivas, verão que os pais querem apenas a sua segurança, sem proibi-las de sair com os amigos. Então, o que isso significa? O pai abre a possibilidade do filho passear com os colegas e tal, mas tudo tem limites. Então, a necessidade, a princípio, o jovem pode ver isso do ponto de vista negativo. No entanto, se ele refletir, considerando, por exemplo, a violência como está aí fora, poderá entender que os pais nada mais querem do que zelar pela sua segurança. Então, além disso, né, dentro desse processo de parafraseamento, né, além disso, a palavra pode ser utilizada para fazer com que uma parte compreenda melhor o que efetivamente a outra quer com a sua atitude. Então, há muitos julgamentos de opiniões nesses conflitos, algo que não abre espaço para dúvida. Então, é preciso que o mediador, por exemplo, abra esse espaço e confirme exatamente o que cada uma das partes quer dizer. Então, muitas vezes, a gente não consegue entender o que outro efetivamente quer dizer. Então, há necessidade de parafrasear, ou seja, de repensar a forma de dizer para que fique claro o que efetivamente cada um quer. Uma terceira técnica é chamada de rapport. Rapport é o mesmo que empatia. Rapport é uma das principais técnicas utilizadas na mediação, pois é ela que consegue criar empatia entre as partes e também um maior vínculo com o mediador, fazendo com que os participantes confiem no mediador, no terceiro, para criar a mediação. Então, se não há uma empatia, se o rapport não se estabelece entre o mediador e as partes ali presentes, por exemplo, provavelmente não se seguirá a um consenso ou um evento positivo daquela mediação. Então, alguns autores, inclusive, afirmam que o rapport sempre deve contar com 3 elementos. Primeiro, a comunicação bem coordenada, a atenção mútua e o sentimento positivo. Então, essa estratégia tem como principal meta estabelecer uma relação harmônica entre todos que estão envolvidos naquele momento. O rapport, né, ele deve ter alguns elementos que para seja efetivado. Primeiro, uma expressão facial, uma postura corporal, um equilíbrio emocional, um contato visual, o volume, né, e da voz e a velocidade da voz. A comunicação verbal e não verbal deve estar presente todo o tempo e o tom da voz. Então, dentro do rapport, são encontradas diversas outras técnicas, sendo que a mais conhecida delas é o espelhamento. O que é o espelhamento? Nesse caso, o mediador deve tentar, abre aspas aqui, imitar tudo que as partes fazem para que se possa criar um tipo de conexão. O espelhamento transmite a ideia de que o outro é percebido comigo, criando assim uma maior relação de confiança. Então, no diálogo, né, só existe um diálogo efetivo, eficaz, se as partes envolvidas naquele procedimento se espelham, elas se veem, elas se imitam, elas se compreendem dentro desse processo. Então, porém, é preciso ter certeza de que você sabe exatamente como fazer esta técnica para que ela não seja interpretada como um deboche. O bom senso é fundamental dentro do uso dessa técnica. Uma outra técnica, uma quarta técnica, é chamada de cálculos. O que é o cálculos? É uma reunião privada. Então, apesar do nome um pouco diferente, a técnica do cálculos
é bastante utilizada na mediação. Neste caso, o mediador se reúne de forma privada com as partes separadamente. Primeiro com a parte, depois com a outra parte, com sessões de mesma duração e um após o outro. Então, muitas vezes é necessário, né, que não só o mediador ou o conciliador converse com as partes ao mesmo tempo, mas existe a necessidade de conversar com cada uma privativamente, em separado, uma após a outra. Então, o caucus é justamente a reunião ou a possibilidade de realização de uma reunião privada. Porém, essa técnica é ainda criticada por alguns mediadores, né? O fato do facilitador se reunir de uma forma particular com uma das partes pode causar uma certa desconfiança à outra. Assim, a estratégia é possibilitar que ambas as partes sejam ouvidas uma e outra. Então, além das 4 técnicas aqui faladas, tem mais uma que é bastante utilizada, que é o brainstorm. O brainstorm nada mais é do que a tempestade de ideias. Então, a palavra brainstorm significa, ao pé da letra, tempestade de ideias, e tem a ver com a questão de dar autonomia necessária às partes. É uma forma de fazer com que os participantes tenham ideias sobre como resolver o conflito de forma que todos saiam ganhando, na medida do possível. E o mediador, por exemplo, é o responsável por estimular esse comportamento. Essa tática típica da comunicação pode ser utilizada quando há um impasse na solução de conflitos, quando as partes não conseguem chegar a um consenso. Então, o facilitador, ou seja, o conciliador, o mediador, o facilitador do litígio, interfere para fazer com que as partes, com que elas ofereçam sugestões e ideias, ou seja, as próprias partes são conclamadas a dizer, mas, olha, vejam só, se não está chegando a um consenso e tal, o que vocês acham, né? O que vocês propõem? O que seria possível de ser feito aqui nessa situação? Então, é importante que se tenha em mente essa questão. Então, aqui as 5 técnicas mais utilizadas, que aqui nós nos referimos, tanto na mediação quanto na conciliação, é justamente essas aqui que nós citamos. A escuta ativa, o parafraseamento, o rapport, o caucus e o brainstorm. Então, até aqui nós vimos o seguinte, o conflito é algo existente, né, em todos os momentos da nossa vida, em todos os espaços que a gente transita. Nas relações interpessoais, no trabalho, na faculdade, na escola, na igreja. Em algum momento, a gente acaba se envolvendo em um conflito. Existem situações em que as partes conseguem, sem intervenção de ninguém, resolver, negociar, chegar a um consenso e resolver o problema. No entanto, muitas vezes há necessidade de que um terceiro participe. Só que tem o seguinte, existem situações em que este terceiro decide pelas partes, aí nós estamos falando de um conflito adversarial ou heterocompositivo, onde o terceiro, o árbitro, através da sentença arbitral, decide pelas partes, ou um terceiro, juiz, no uso da atribuição jurisdicional, decide pelas partes através de uma decisão judicial ou de uma sentença. Existe a possibilidade de que o terceiro atue naquele momento do conflito entre as partes, mas esse terceiro ele não decide. Então, nós estamos diante de um conflito não adversarial ou autocompositivo, em que o terceiro, o conciliador ou o mediador, ajuda as partes a chegarem a um consenso, com uma diferença. O conciliador, ele pode propor alternativas à solução do conflito. Já o mediador, não. Ele não deve sugerir.
ele deve ajudar no processo de comunicação. Nessas circunstâncias, né, aí o foco na questão do conflito não adversarial, onde o terceiro, conciliador, mediador, não decide entre as partes, existem algumas técnicas, né? E aí nós citamos 5 técnicas que podem ser utilizadas. A primeira dessas técnicas foi a escuta ativa, né? A escuta ativa, onde as pessoas, o mediador, o conciliador, deve demonstrar, né, que estão ali prestando efetivamente atenção no que as partes estão tratando. O parafraseamento, né, onde é feita uma recontextualização de todo o processo, né, tanto nas partes que estão ali envolvidas no conflito. O rapport é a terceira técnica que nós falamos aqui, ou é a empatia, a forma como o conciliador ou mediador demonstra para as partes que elas devem confiar, né, tanto no mediador como no conciliador, que eles estão ali para ajudar, né, a resolução daquele conflito. Então, além da escutativa, além do parafraseamento e do rapport, nós fizemos referência a uma quarta técnica chamada de caucus, ou seja, reunião privada. É uma técnica que, no momento da condução, na conciliação, na mediação principalmente, existe a necessidade de fazer uma reunião privada com as partes envolvidas, uma após a outra. E além do caucus, que foi a quarta técnica aqui falada, nós temos o brainstorm, que é uma quinta técnica chamada de tempestade de ideias. Então, na verdade, é uma tática dentro desse processo onde as partes são conclamadas a elas próprias apresentarem nessa situação de que maneira a gente poderia, então, resolver este conflito. Por fim, vou fazer uma referência aqui ao papel do advogado na mediação de conflitos. Então, qual é o papel do advogado na mediação de conflitos? Vamos lá. O advogado deve estar presente em todas as fases da mediação e deve seguir nela até o encerramento. Aliás, ele já começa a participar da mediação dos conflitos antes mesmo desse método ser escolhido. Quando há um litígio, é comum que as pessoas logo procurem seus advogados e queiram partir para um processo na justiça, ou seja, judicializar. Muitas sequer sabem que o procedimento da mediação existe e o profissional deve dar esta opção, ou seja, o advogado deve propor, né, a mediação como uma forma mais célere de resolver aquele conflito. Então, o advogado precisa avaliar se, no caso do seu cliente, o procedimento da mediação é realmente o melhor caminho, né, a ser utilizado para resolver de forma mais célere aquela contenda. Então, o advogado ele precisa acompanhar todo o processo de perto e ir a todas as sessões para orientar melhor o seu cliente. Então, os advogados precisam acreditar nesta alternativa e compreender que esse pode ser o melhor caminho para o seu cliente. Então, haverá menos desgaste emocional e até menos desgaste financeiro, em alguns casos. Então, o advogado deve oferecer ao seu cliente esta alternativa, né, como uma forma mais rápida de resolução de conflitos. Uma outra questão que é importante a gente referir aqui, além da participação do advogado, são as técnicas de conciliação e mediação dos juizados especiais cíveis. Então, a reforma no sistema dos ritos processuais veio como uma forma de otimizar essa questão da morosidade na justiça. E uma das novidades, né, é o uso de todas as ferramentas para a obtenção de um resultado consensual. Né, o artigo 3º, parágrafo único, a questão da arbitragem, a conciliação e a mediação. Então, o Código de Processo Civil, por exemplo, determina que os tribunais criem centros de solução consensual de conflitos para a realização de audiências de conciliação e mediação. É o que dispõe o artigo 165 a 175 do Código de Processo Civil.
Todos os processos, né, que iniciaram por uma audiência de conciliação, artigo 334 e 308, parágrafo 3º do CPC, a ser conduzidas por um conciliador ou mediador judicial. Então, a audiência não se realizará somente se ambas as partes se manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Então, o artigo 334 e o artigo 338 fala justamente desse protocolo, certo? Na inicial, por exemplo, na petição inicial, deve o autor optar pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação. Artigo 319, inciso 7 e 334, parágrafo 5º, ambos do Código de Processo Civil. Então, o réu deve manifestar seu desinteresse na autocomposição, por petição protocolada com 10 dias antes da audiência, conforme dispõe o artigo 334, parágrafo 5º. Ou seja, houve uma modificação, né, de um modo geral, técnicas de conciliação e mediação nos juizados especiais, né? O próprio Código de Processo Civil estabelece lá no artigo 3º, parágrafo 1º e 2º, a referência à arbitragem, à conciliação e à mediação. O CPC faz uma referência à criação de centros de solução consensual de conflitos, né, para a realização de audiências de conciliação e mediação, lá nos artigos 165 a 175 do CPC. Todos os processos, com base no que dispõe o artigo 334, 308, parágrafo 3º do CPC, todos os processos iniciam com audiência de conciliação, né? E essa audiência ela é conduzida por um conciliador ou mediador judicial. Aqui nós estamos fazendo uma referência à conciliação e à mediação judicial. A audiência não se realiza somente se ambas as partes se manifestam de modo expresso para que isso ocorra, né? Mas também por uma requisição do juiz. Então, na petição inicial, o autor da demanda deve optar pela realização ou não da audiência de conciliação, né, ou de mediação. É o que dispõe o artigo 319, inciso 7, e 334, parágrafo 5º do CPC. Então, feito isso, na petição, o réu deve manifestar seu desinteresse na autocomposição por petição, protocolada com 10 dias antes da audiência, é o que dispõe o artigo 334, parágrafo 5 do novo Código de Processo Civil. A intimação do réu para audiência de conciliação e mediação poderá ser feita por oficial de justiça, devendo o mesmo comparecer acompanhado do seu advogado ou defensor. O não comparecimento injustificado a qualquer das partes é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Então, aqui nós vemos, né, que existe a possibilidade da realização da conciliação e da mediação judicial, certo? Então, a mediação e a conciliação judicial, porque há uma demanda processual em andamento, como há também a conciliação e a mediação extraprocessual, ou seja, não existe um processo na justiça. Feito isso, nós colocamos aqui, a título de finalização para o nosso encontro de hoje, o seguinte: prestem atenção. O conflito, ele é algo recorrente ao nosso cotidiano. Juridicamente, existem duas possibilidades de resolução de conflitos: pela metodologia ou técnica adversarial, pela metodologia ou técnica não adversarial. Com relação à técnica do procedimento adversarial, significa dizer que o terceiro, árbitro, ou o terceiro,
juiz, decide pelas partes. Na técnica ou metodologia não adversarial, o terceiro, que pode ser um conciliador ou mediador, não decide pelas partes. No caso do conciliador, ele pode propor alternativas. No caso do mediador, ele não propõe alternativas, ele contribui para que a comunicação seja feita da melhor forma possível. Na técnica do procedimento adversarial, as partes elas não têm autonomia. Elas devem seguir o rito designado pelo árbitro, conforme a lei de arbitragem, ou designado pelo juiz no exercício da sua jurisdição. Na técnica ou método não adversarial, as partes são protagonistas deste processo. Então, elas podem continuar ou desistir a qualquer momento. Uma outra questão que nós colocamos aqui é de que existem técnicas, né, que podem ser utilizadas, que irão facilitar o procedimento na mediação e na conciliação. Citamos aqui a escutativa, o brainstorm, o parafraseamento, como entre possibilidades ou técnicas para que ajudam a resolver um determinado conflito. Por fim, falamos ainda, fizemos algumas referências ao novo Código de Processo Civil, com destaque a alguns dos dispositivos, que diz o seguinte, existe a possibilidade de realização de uma audiência de conciliação ou de mediação judicial. Então, pessoal, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, a conciliação e a mediação, ela pode ser uma conciliação ou uma mediação extrajudicial, ou seja, não existe um processo em andamento, mas quando existe um processo em andamento, há a possibilidade de, antes disso, existir uma audiência de conciliação ou de mediação. Sugiro que assistam, ao assistirem essa videoaula, leiam os dispositivos que aqui citamos, procurem ampliar mais o conhecimento acerca das técnicas aqui referidas. Certo? Ficamos por aqui e iremos, então, dar continuidade na próxima aula. Um beijo a todos.